Olá mais uma vez, meus amados irmãos, sejam bem-vindos aqui ao nosso estudo sobre escatologia. Bem-vindo aí o grupo RH Teologia lá do WhatsApp, pessoal do Telegram também, e aqui você que está inscrito também no YouTube, que Deus também esteja abençoando ricamente a cada um de vocês. Conforme vimos na última semana, falamos sobre o dispensacionalismo e o aliancismo. Eu disse que nessa semana eu iria tratar justamente sobre a questão do dispensacionalismo, que é a nossa forma de interpretação bíblica para alcançarmos ali uma linha teológica no que diz respeito à escatologia, para estarmos entendendo direitinho, tá bom? Então vamos lá. As dispensações são em número de 7. E essas 7 dispensações apresentadas na Bíblia, segundo a interpretação ali de Scofield, C. Scofield, é um esquema teológico que vai dividir a história da humanidade em 7 períodos diferentes, tá? Nesses 7 períodos, Deus ele se relaciona com a humanidade de diferentes maneiras, diferentes condições. Nós vamos observar cada uma dessas 7 dispensações no decorrer do nosso estudo, tá bom? Mas antes nós temos que observar o seguinte, que cada dispensação ela segue um padrão. E esse padrão é, em primeiro lugar, uma ordem de Deus, depois a falha do homem em cumprir essa ordem e em seguida vem o julgamento de Deus, tá bom? Então veja, segue essa ordem, segue essa linha aí. Deus manda, Deus ordena, o homem falha e Deus então julga o homem durante esse período aí, essas 7 dispensações, tá bom? Nessas 7 dispensações, irmãos, Deus ele testa a humanidade de uma maneira diferente, de uma maneira específica. E vamos ver que cada uma delas vai terminar em falha e julgamento, iniciando então aí uma próxima dispensação, tá bom? Que finalidade Deus fez isso, irmãos? Nós vamos observar que em cada uma dessas dispensações, nós observamos, vamos chegar à conclusão, vamos ter uma ideia, uma noção da soberania de Deus, tá? E nessa soberania de Deus, nós vamos ver a necessidade existente sempre da sua graça para então salvar a humanidade, tá bom? As dispensações se dividem em 7. Primeira, inocência. Segunda, consciência. Terceiro, governo humano. Quarta, promessa. Quinta, lei. Sexta, graça. E sétimo é o milênio, tá bom? Vamos observar cada uma delas. Vejam só, a primeira dispensação é a dispensação da inocência. Esse período vai desde a criação do homem, lá em Gênesis capítulo 1, até a queda, certo? Então é aquele período em que Deus criou o homem, cuidou do homem no jardim do Éden, até o momento em que o homem desobedeceu. E qual foi a prova aí nessa ocasião? A prova foi a obediência a Deus. Deus ordenou que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a prova do homem era de não comer daquele fruto. E o que ele fez? Qual foi a sua falha? Ele e Eva desobedeceram e comeram então do fruto que não era para terem comido. E qual foi o julgamento de Deus? A expulsão deles do jardim do Éden. E após eles pecarem, a história do homem é modificada. Entrou o pecado na raça humana, na história humana. E assim, juntamente com o pecado, veio a condenação eterna. Então veja, a prova, a falha do homem, a prova é a ordem de Deus, a falha do homem e o julgamento de Deus. Cada dispensação vai seguir essa linha aí, tá bom? Então, a segunda é a inocência, aliás, é a consciência, irmãos. O que acontece no período da consciência? É justamente lá, depois que o homem pecou, depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, até o dilúvio, certo? Até o momento em que Deus, ali na época de Noé, derrama o dilúvio sobre a face da terra. Qual foi a prova do homem naquela ocasião? Era viver segundo a consciência e a revelação moral interna, ou seja, o homem tinha noção de que Deus era o Criador, de que Deus era o Senhor, ele tinha ali algo inato, que realmente mostra para ele claramente que há um Criador, que há ali alguém que verdadeiramente planejou todas as coisas existentes. Então, dentro do homem, ele tinha essa consciência, essa moral verdadeiramente que o fazia ou dava a ele possibilidade, então, de conhecer a Deus. E qual foi a falha do homem?
o homem, mesmo tendo essa noção de moralidade, essa consciência interna, ele continua a crescer em pecado. E a maldade foi tamanha que Deus disse que teria que dar um basta naquela ocasião, assim com o julgamento, que foi o dilúvio vindo então sobre toda a humanidade, salvando-se somente Noé e sua família. Então veja, no período da consciência, a prova do homem era viver segundo ali uma moralidade e consciência interna de que Deus existe. A falha do homem foi realmente não aceitar isso e continuar vivendo da sua própria vontade, deixando Deus de lado. E nessa ocasião, Deus então envia o julgamento que foi o dilúvio sobre a face da terra. Tá bom? Em seguida, nós vamos observar o governo humano. Esse período aí do governo humano foi depois do dilúvio até a confusão de línguas lá na Torre de Babel. Certo? Então, qual foi a prova de Deus para o homem? Que o homem governasse a terra, estabelecesse a justiça, que o homem estivesse ali se espalhando pela terra. Mas o que aconteceu? A falha foi o orgulho, a rebelião contra Deus, construindo então ali na Torre de Babel, certo? Então, o homem falhou não obedecendo a Deus em governar a terra com justiça e espalharem-se sobre a terra. E qual foi o julgamento de Deus? Foi a confusão das línguas. E então o homem teve que se espalhar, tá certo? A próxima é a promessa. Nessa dispensação da promessa vai do período lá da chamada de Abraão, Gênesis capítulo 12, até a entrega da lei lá no Sinai. Qual era a prova do homem? Viver pela fé nas promessas de Deus. E como o homem falhou? Israel foi para o Egito, acabou escravizado, demonstrando então ali a falta de fé. E qual foi o julgamento? Foi justamente a escravidão no Egito. O povo não conseguiu viver ali pela fé na promessa de Deus, de que Deus faria deles ali um povo grande, numeroso, que herdaria ali a terra prometida, e então se isolou, foi para um local, habitou e começou a construir e começou a sua estadia achando que era permanente ali e acabou sendo escravizado. Esse foi o julgamento para a dispensação da promessa. Já na dispensação da lei, nós vamos observar que vai do período da entrega da lei lá no Sinai até a crucificação de Jesus. Qual foi a prova então para o povo? A prova para o povo foi a obediência à lei de Moisés. A falha, Israel não conseguiu, Israel quebrou a lei e sempre caía em idolatria. E qual foi o julgamento de Deus vindo então sobre o povo? O exílio. Primeiro Israel do norte, levado pelos assírios, depois Israel do sul, ou seja, Judá, sendo levado pela Babilônia, e é claro, culminando ali com a destruição do templo lá em Jerusalém. Tá bom? Então, a dispensação da lei aconteceu com o povo de Israel. A dispensação da graça, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é a presente dispensação. Tá? Nós estamos vivendo essa dispensação. E o período dessa dispensação vai da crucificação de Jesus até o arrebatamento da igreja, até Jesus vir para levantar, para raptar a sua igreja, para encontrar-se com ele nos ares. E qual é a prova hoje para a humanidade? É a fé em Jesus Cristo como Salvador. A prova para a humanidade hoje é crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é pregado pelas igrejas nas evangelizações. Tá? E qual é a falha da humanidade? Ou qual será a falha? O homem vai rejeitar o Evangelho. Assim como ele rejeita hoje a graça de Deus, não quer aceitar Jesus. E qual vai ser o julgamento? A tribulação. O período do grande sofrimento, o período do anticristo reinando ali sobre a terra, trazendo julgamento, então, a este mundo. Tá certo? Então, estamos vivendo ainda essa era. A prova é aceitar Jesus. A falha, a humanidade não vai querer. E qual vai ser o julgamento? A tribulação. Tá certo? Após essa dispensação, que é a penúltima, vem então a dispensação do reino, ou seja, a dispensação do milênio, ok? Do reino milenar. Qual é o período? O período vai ser do retorno de Cristo, após ali o final da tribulação, juntamente com a igreja, o estabelecimento do reino milenar, o período de 1000 anos em que Jesus Cristo vai julgar a terra,
aliás, vai estar ali reinando nesta terra até o juízo final. Qual vai ser a prova, então, para a humanidade? Vai ser a obediência ao governo direto de Cristo na terra. Cristo vai estar reinando pessoalmente aqui nessa terra. Qual vai ser a falha? Ainda vai haver pessoas, ainda haverá pessoas que não estarão ali se submetendo ao senhorio de Cristo. E Satanás, então, vai fazer uma rebelião juntamente com as nações contra Deus. E qual vai ser o julgamento? O último julgamento, na realidade, da última dispensação, será o último da humanidade. Derrota de Satanás, vindo o juízo final, seguido então pela criação de um novo céu e uma nova terra. Nesse julgamento, é justamente aqui que entra aquilo que nós conhecemos como o julgamento do grande trono branco, onde cada ser humano que rejeitou a Cristo estará de frente a frente com ele, para que ele então bata o martelo, anunciando então a condenação eterna, para que o homem esteja indo consciente daquilo que ele recusou, que foi aceitar Jesus Cristo, indo então para a perdição eterna, uma eternidade longe de Deus. Tá certo? Que Deus esteja assim abençoando a cada um, possamos então ter tido assim uma noção, né, mesmo que bem geral, sobre as dispensações. Que Deus abençoe cada um de vocês, não deixe de compartilhar, se inscrevam lá no nosso canal, que Deus esteja assim abençoando a cada um dos irmãos, você que tem apoiado, você que tem acompanhado aí os estudos, que Deus esteja assim sustentando e nos dando sabedoria para que a cada dia possamos então expandir cada vez mais a palavra de Deus através desse canal. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.